O Poder da Autorresponsabilidade, Paulo Vieira, capítulo 3, o caminho universal do progresso humano. Não importa a cultura ou a época, a mudança e o progresso humano possuem apenas um caminho, um fluxo. Aqui vou descrever e explicar cada passo do progresso universal para que você possa trilhar a sua jornada pessoal de mudança, crescimento e conquistas, como na figura da página seguinte. A figura é essa aqui, ó. Pronto. Vamos lá. Etapa 1. Consciência. Consciência é a principal característica humana. É a percepção ou entendimento que permite ao ser humano vivenciar, experienciar ou compreender os aspectos do mundo que o cerca e também o seu mundo interior. Ela nos permite entender os porquês, as causas e os efeitos do que acontece em nossa vida. Possibilita ainda que nos coloquemos corretamente na linha do tempo, isto é, nos faz perceber com clareza que o passado influencia o nosso presente e que o presente influencia o nosso futuro. Aqui, ó, na imagem que vocês veem, aqui começa com a consciência, aí depois vai para aqui na ladeirinha da autorresponsabilidade e chega depois aqui na visão positiva de futuro e ferramentas poderosas de progresso. Vamos lá. A consciência é o que nos faz perceber que não apenas nosso estado atual, como também nos faz questionar o que já existe, como certo ou errado, bom ou ruim. É a consciência que nos faz olhar o futuro como um universo de novas possibilidades. É ela que nos permite a conexão com o mundo e com si mesmo. Em resumo, a consciência é responsável pelo nosso progresso. O crescimento e o desenvolvimento humano apenas são possíveis se houver consciência. Para melhorar nossa compreensão, divido a consciência em 3 níveis ou tipos: a consciência plena, consciência relativa e a consciência disfuncional. 1. A consciência plena está naqueles que percebem o mundo e a si mesmos de maneira rápida e precisa. São pessoas que conseguem ter uma compreensão adequada e produtiva sobre tudo aquilo que as cerca. Tal percepção as faz protagonizar ações que as levam tanto a crescer como indivíduo, quanto a contribuir massivamente com o ambiente ao seu redor. A consciência plena faz dessa pessoa uma forte candidata ao sucesso pessoal e profissional, possibilitando que ela se conecte de maneira produtiva por meio de redes benéficas de relacionamento. Consciência relativa. Imagina uma pessoa de bom coração, cordata e serena que, ao ser fechada no trânsito, entende aquilo como uma agressão intencional e pessoal e vai em busca do suposto agressor para se vingar da afronta. A intenção é devolver na mesma moeda, xingar e ser agressivo como outro motorista. Fica a pergunta: por que alguém de bom coração e pacífico no trato social se torna de repente agressivo e ameaçador? A resposta está na capacidade de interpretação da realidade. O que se manifesta neste caso é a consciência relativa e imperfeita, capaz de transformar um pequeno incidente sem vítimas em uma agressão intencional com consequências imprevisíveis. Vamos ajudar essa pessoa usando algumas perguntas estruturadas do Coach Integral Sistêmico, o CIS, do curso dele, para trazer consciência plena a ela. 1. Essa pessoa que o fechou tentou de fato prejudicar você? 2. A fechada foi uma ação intencional e direcionada a você? 3. Você, em algum momento, já fechou alguém no trânsito por pura barbeiragem ou distração? 4. Será que aquela fechada aconteceu porque aquele motorista desviou de um ciclista imprudente? 5. Será que aquele motorista desviou de um buraco ou um cachorro? 6. Vendo de fora de cabeça fria, como você percebe que seu comportamento de se vingar do outro motorista com outra fechada e gestos obscenos? 7. O que poderia acontecer se o autor da fechada fosse alguém perigoso e descontrolado? 8. E se ele for um assassino contumaz? 9. Aí se lascou, né? 9. O que poderia acontecer se você levasse a vingança em frente? 10. E se acontecesse o pior com você? Ou seja, se o cara tivesse com arma e matasse você, como ficaria a sua família? É perceptível que se essa pessoa tivesse uma melhor compreensão de si e do mundo, em outras palavras, se ela tivesse consciência plena, a reação seria muito mais pacífica e equilibrada, sem consequências negativas a ninguém.
Pessoas com consciências relativas tomam decisões sábias em alguns momentos e decisões terríveis em outros. Agem certo como algumas pessoas e errado como outras. Em situações nas quais é necessário se manifestar, se calam. E quando o ideal seria calar, falam e fazem o que não devem. Já a consciência disfuncional é uma noção incompleta, irreal e debilitada a respeito de quem é você e do mundo que o cerca. É difícil reconhecer, mas a verdade é que não existe ninguém possuidor de uma consciência totalmente plena. Não há um ser humano dono de uma perspectiva perfeita de tudo que existe em si, à sua volta, o alecrim dourado. Ninguém que eu ou você conheça chegou ao topo da jornada da consciência. Esse trajeto se torna difícil. Aqui, ó, a figura fala aqui, ó, da consciência plena, consciência relativa e a consciência disfuncional. Vamos lá, continuando aqui. Esse trajeto se torna difícil, né, dessa rampinha aí, ou demorado por causa de nossas crenças limitantes, nossos valores invertidos, nossos traumas e, sobretudo, a qualidade de amor que recebemos durante a infância. Tais fatores são como verdadeiros obstáculos presentes em nossa escalada. A consciência relativa torna imprecisa a avaliação de nós mesmos e do mundo ao nosso redor, causando sempre prejuízo a alguém. E para que uma pessoa aja de modo disfuncional ou improdutivo, basta haver nela uma consciência relativa ou até mesmo disfuncional. Nessas duas categorias, basta um estímulo que atinja seus traumas ou que viole seus valores e ela irá despejar em si e no mundo comportamentos e reações improdutivas e disfuncionais. Quando você cura e restaura a consciência, automaticamente está curando a pessoa. Aí ele fala aqui, ó, figura 3, estímulos negativos nos 3 níveis de consciência. Como é que eles funcionam, o que é que acontece. Deixa eu ficar melhor aqui, pronto. Pela imagem podemos ver com mais clareza que o nosso comportamento não é determinado somente pelos estímulos traumáticos ou violadores dos valores pessoais que vivenciamos, mas também pelos diversos tipos de consciência que adquirimos. Nessa lógica, a consciência atua como um filtro, impedindo ou não que estímulos afetem nosso comportamento. Como ele falou aqui agora, por exemplo, se você recebe uma flechada, se você tem a consciência plena, a sua consciência vai filtrar e vai dizer, poxa, ele pode ter desviado de um cachorro, ele pode estar correndo para socorrer alguém, alguma coisa assim. Se você tiver uma consciência disfuncional, você vai pensar que é pessoal, vai querer tomar satisfação. Então, a consciência, ela é como um filtro. Na consciência disfuncional, não existe filtro, portanto, os estímulos sempre irão ressaltar em um comportamento disfuncional e prejudicial. Já a consciência relativa possui um filtro simples, que pode atuar como filtro intelectual ou emocional ou de amor, peneirando parcialmente os estímulos ruins. Por fim, temos a consciência plena, que é a que retém bem mais estímulos negativos, pois ela possui 3 filtros simultaneamente, o intelectual, o emocional e o de amor, resultando em comportamentos funcionais e produtivos. A consciência disfuncional pode ocorrer de maneira permanente em pessoas mentalmente enfermas ou de maneira temporária em pessoas expostas a um forte estresse ou uma grande dor, ou seja, são aquelas pessoas que não têm filtro algum. Nós podemos medir a debilidade emocional de uma pessoa pela dificuldade de olhar para si mesma e para o mundo e de ter consciência plena da própria vida. Quanto menor esta capacidade, maior a debilidade e menor a inteligência emocional, em consequência, maiores problemas e menos resultados positivos. Portanto, o primeiro passo para desenvolver a inteligência emocional é adquirir consciência, e você é o único responsável por trilhar essa jornada. Existem várias maneiras de se conquistar a consciência. A mais comum, infelizmente, é pela dor. É quando uma pessoa vive o prejuízo, as consequências e as dores de algo de que não conseguiu ver ou, na verdade, não quis tomar consciência. Porém, depois de viver o prejuízo e a dor, sem ter o que fazer, ela reconhece seus caminhos errados, se arrepende e muda. E tem gente que nem assim muda, né? Vamos chamar esse momento de cair a ficha. É quando a consciência invade e as transformações começam a acontecer. Tem pessoas que elas passam pela dor, pelo sofrimento, pela amargura, tudo, mas mesmo assim ela aperta aquele botão, estou ciente, quero continuar, e continua naquele mesmo processo sem sair do canto. Além da dor, existem mais 2 maneiras de conquistar a consciência.
Uma é pela educação cognitiva e racional, geralmente oferecida pela escola. A outra é pela educação emocional, que começa em casa por meio do amor de pai e mãe ou pai e mãe substitutos. O que impede alguém de ter a consciência plena? Os dois principais motivos são falta de empatia e caráter antissocial, vulgarmente conhecido como sem caráter. Mas é verdade, uma coisa também que é importante falar é que não existe uma pessoa sem caráter. Todo mundo tem caráter, seja ele bom, seja ele ruim. Tem pessoas que têm um caráter, um bom caráter. Fulano tem um bom caráter, fulano é um mau caráter, mas não tem ninguém sem caráter. Todo mundo tem um caráter. Aí ele fala aqui o que é necessário para fazer as mudanças. Aí ele conta aqui sobre a história de uma aluna dela que ela teve que ele teve no programa dele do CIS, né? Que ela tinha muita dificuldade na vida dela, em casa, com os parentes, com a família, com tudo, porque na verdade ela estava tendo muitos casos extraconjugais, ela traía muito o marido dela, traía muito, com vários, ela tinha vários parceiros, e o que acontecia? Ela chegava e falava e falou pra ele que tinha essa dificuldade, e o pior de tudo que estava acontecendo era porque quando ela chegava em casa, que ela olhava para os filhos, ela olhava para o marido, ela não tinha pena. Assim, ela agia normalmente como se nada tivesse acontecido, como se ela não tivesse feito nada de errado. Aí, só que com o tempo, ela foi fazendo esse curso dele do CIS e ela foi mudando. Então, a primeira e a principal nova crença que ela obteve nessa situação toda foi... e o que fez ela mudar foi que, primeiro, ela mudou as crenças dela. E segundo, ela respondeu 10 perguntas poderosas que o Paulo Vieira pediu para que ela respondesse 5 vezes. E as 10 perguntas foram essas. E depois ele vai explicar por quê dessas perguntas. 10 perguntas para ativação da autoconsciência. 1. Como você chamaria uma mulher que trai o marido frequentemente? 2. Como você chamaria uma mulher que trai o marido com tantos homens diferentes? 3. Como você gostaria que fosse a esposa de seus filhos no tocante a respeito, paciência e fidelidade? 4. Você perdoaria sua nora se fizesse com seu filho o que você faz com seu marido? 5. Você não é o que gostaria de ser, nem o que diz que é, muito menos o que os outros dizem ao seu respeito. Você, na verdade, é o que faz corriqueiramente e as consequências disso. Levando em conta essa frase, você se descreve em termos de... Como você se descreve em termos de caráter? Não, foi vral em cima de vral na cara dela. Como você reagiria se visse ou soubesse que seu marido atrai com frequência e com várias mulheres? 7. Como você reagiria se encontrasse seu marido na cama com outra mulher? Antes de responder, visualize essa cena em sua mente. 8. Quais problemas você já teve por causa de seus casos extraconjugais? 9. O que pode acontecer de pior se você continuar tendo esse comportamento promíscuo? 10. O que aconteceria se seus casos extraconjugais fossem filmados e colocados nas mídias sociais e todas as pessoas vissem suas atitudes? Como você se sentiria e reagiria? Nessas perguntas, usei as 3 formas de se conquistar a consciência: a educação, a empatia, se colocar no lugar do outro, e a dor. A educação veio pela reflexão do que significava aquele comportamento. A empatia veio quando eu fiz se colocar no lugar de seus familiares como pessoas desrespeitadas e traídas. Já a dor apareceu quando a fiz experimentar mentalmente as consequências de seus atos. De uma maneira ou de outra, você continua sendo o único responsável pelos seus acertos ou erros. E mesmo que desprovido de empatia, a responsabilidade de curar suas emoções e restaurar seu caráter continua sendo sua. Etapa 2. A autorresponsabilidade. O que importa saber neste momento é que, já tendo a consciência e a clareza de si do mundo ao nosso redor, estamos prontos para a segunda etapa, que é a autorresponsabilidade. A certeza absoluta, a crença de que você é o único responsável pela vida que tem vivido, seja ela boa ou ruim, por ação ou omissão, ou ainda pelo que pensou ou sentiu. 1. Quem está no comando do barco de sua vida? 2. Por ação ou por omissão, para onde você está conduzindo a sua vida? 3.
o quanto você de fato está preparado para conduzir o barco da sua vida. Uma fala muito comum que diz que fulano não fez nada o dia inteiro, que Beltrano não fez nada em toda a vida. Ele diz o seguinte, que o povo fala muito, a questão, fulano não fez nada o dia inteiro, fulano não fez nada na vida dele, mas é impossível alguém não fazer nada. Não é correto dizer que uma pessoa passou o dia em casa, na frente da televisão, deitada, no sofá, tomando cerveja sem fazer nada. A verdade é que ela fez algo, porém o que fez foi desnecessário e improdutivo. Se a vida é uma jornada, o tempo está passando e ela não está avançando. Outra forma de entender a autorresponsabilidade é compreendê-la como uma plantação. Querendo ou não, estamos sempre plantando e, consequentemente, estamos sempre também colhendo algo. Você é responsável pelas consequências. Você é responsável pelas consequências do que fez ou deixou de fazer. Etapa 3. Visão positiva do futuro. O pensamento não é algo subjetivo, mas uma dualidade por imagens mentais e um diálogo interno mental, e por isso é um poderoso ingrediente de geração de consciência, reprogramação de crenças e mudanças de comportamento. Pensamento é uma imagem fotográfica mental, algo que eles veem apenas dentro da própria mente. Na prática, a visão de futuro é constituída de pensamentos ou imagens fotográficas a respeito do porvir. Todos nós temos imagens mentais sobre o nosso futuro, que podem ser positivas ou negativas. Porém, a maioria das pessoas não tem consciência de sua visão de futuro e por isso cultivam uma combinação de imagens boas e ruins, produtivas e improdutivas, de vitória e de vitimização. Aí fica aquele fracasso, aí fica o anjo e o demônio na mente. Falando sobre as vitórias, sobre os fracassos, que você pode, que você não pode. E aí as pessoas ficam até inconstantes e bipolares, né, nos seus ânimos aí. Detectamos na maioria das pessoas uma visão positiva de futuro confusa e pouco definida. Já a visão negativa, composta por seus medos e mágoas, é percebida como uma imagem fotográfica clara e explícita. A pessoa que ele teve acesso nos seus cursos e tudo mais, e eu acho que é todo mundo assim. Todo mundo não. A maioria das pessoas é assim. A visão positiva de futuro é algo muito superficial, mas já a visão negativa é aquela coisa firme, como se fosse irredutível. Aquele pensamento de fracasso, que não pode, que não consegue, que é das minhas limitações. A verdadeira felicidade não está em fazer o que se deseja, mas em amar o que realizou. Você olhar para trás, poxa, foi só sucesso. Etapa 4. Ferramentas poderosas de progresso. Com a ajuda dos cursos, livros e artigos sobre neurociência, desenvolvimento humano e coaching, comecei a mudar o meu mindset, a minha programação mental, e a partir das minhas mudanças percebi que poderia também contribuir com a vida de outras pessoas. Uma redefinição de sucesso. Rir muito e com frequência, ganhar o respeito de pessoas inteligentes e o afeto das crianças. Merecer a consideração de críticos honestos e suportar a traição de falsos amigos, apreciar a beleza, encontrar o melhor nos outros, deixar o mundo um pouco melhor, seja por uma saudável criança, um canteiro de jardim ou uma redimida condição social, saber que ao menos uma vida respirou mais fácil porque você viveu. Isso é ter sucesso. As 4 armadilhas que nos impedem da gente avançar na nossa evolução para a autorresponsabilidade. 1. Arrogância e prepotência. 2. Vaidade. 3. Atalho. 4. Zona de conforto. A primeira armadilha é da arrogância e prepotência. Trata-se de quando você acredita que pode fazer algo que na verdade não pode. Quem está preso a essa armadilha diz: eu sou bom, eu sei fazer, eu já sei disso. Para essas pessoas eu pergunto: se você já sabe tanto e é assim tão bom, quais são os seus resultados? Você não é o que gostaria de ser, nem o que diz que é. Você é o que faz e os resultados que colhe. Acredite, você não é uma ilha. O que você sabe é sempre pouco diante de tudo que ainda tem para aprender. E por mais que você acredite que é capaz de fazer sozinho, você precisa de ajuda.
A segunda armadilha se chama vaidade. Há quem compre o que não precisa, usando o dinheiro que não possui para mostrar às pessoas das quais não gosta. O que é que elas têm, né? O nome disso é vaidade, quando você determina as suas ações pela imagem que quer passar para os outros e não pelo que é certo ou benefício. Outra armadilha comum é o atalho. Muitas pessoas estão buscando formas rápidas e fáceis de ganhar dinheiro. Elas esperam que, por um passe de mágica ou um golpe de sorte, de repente se vejam com todo o sucesso que sempre sonharam. Não seja ingênuo, ninguém chega no topo por atalho. Para subir a montanha, você vai ter que trilhar o caminho e pagar o preço da escalada. Como diz a sabedoria popular, se o atalho fosse bom, já teria se tornado o caminho. Se o atalho fosse seguro, todos andariam por ele. Só pessoas despreparadas acreditam no atalho como um estilo de vida. O sucesso deixa pistas, e se você olhar bem, essas pistas estão ao longo de um extenso caminho e não de um atalho. As pessoas que conquistaram grandes coisas trilharam a jornada de trabalho árduo até chegarem ao sucesso. Porém, muitos olham para elas, enxergam apenas a reta final e dizem que o caminho delas foi rápido, mas na verdade não foi. Por último, existe uma quarta armadilha, a zona de conforto. Eu costumo dizer que zona de conforto é a combinação de várias mentiras paralisantes com prazo de validade vencido. Explico. Uma pessoa precisa contar diversas desculpas a si mesma para não fazer o que deve ser feito e continuar tendo um comportamento prejudicial. Ela pode, por exemplo, dizer que não vai ler um livro ou brincar com o filho depois do trabalho porque está cansada demais para isso. Talvez ela diga que não tem nada demais em não fazer atividade física e comer muito açúcar e carboidrato. Ou, quem sabe, ela cria diversas justificativas para gastar mais dinheiro do que ela poderia. São justamente essas desculpas que vão arruinar a sua carreira, a relação com os filhos, a saúde, a vida financeira e todas as suas áreas. Zona de conforto é a zona de conforto é a combinação de várias mentiras paralisantes com o prazo de validade vencido. E ao final vão lhe perguntar: o que foi que você fez na sua vida? O que você vai responder? Nada? E uma coisa muito interessante, tem um livro da Joyce Meyer que se chama Aproveite o Seu Dia. Tem até aqui no canal o resumo desse livro. E tem um capítulo que ela fala sobre que o tempo ele vai passar independente, você fazendo alguma coisa ou não. E a gente vai sofrer quando a gente não tem... Na vida a gente sofre se a gente é irresponsável. E às vezes a gente sofre a dor da mudança, de ser disciplinado. Então, se você já vai ter que sofrer de todo jeito, por que você já não sofre para fazer aquilo que é certo? Para fazer aquilo que vai trazer resultado no futuro? E uma vida desperdiçada, ela fala no livro dela, uma vida desperdiçada, ela é gerada de dias desperdiçados. Ou seja, não foi, então, eu já não fiz nada e minha vida foram assim, mas foram dias, foram hábitos. Então, a gente precisa ter essa noção para sair da zona de conforto e gerar em nós essa consciência que nós somos os únicos responsáveis pelo nosso próprio futuro e agir. É isso aí, ó. Valeu, partiu!